Muitas vezes necessitamos que a aplicação efetue um cálculo que envolva valores de determinados atributos constantes e/ou funções. Para estes casos, GeneXus nos fornece as fórmulas. Temos duas maneiras possíveis de definir as fórmulas. De forma global, e por isso o cálculo é conhecido em toda a base de conhecimento, ou de forma local ou linha, que neste caso o cálculo será conhecido apenas para o objeto que foi definido. Começamos por aprender o que é uma fórmula global e como se define. Uma fórmula global é o cálculo que definimos associado a um atributo. Observamos que as estruturas das transações contêm uma coluna de título fórmula. Se um atributo que é definido um cálculo nesta coluna, estamos dizendo ao GeneXus que o atributo é virtual. É dizer que não deve ser criado fisicamente como campo na tabela associada, já que o valor do atributo será obtido efetuando o cálculo que indicamos. Vejamos isso com um exemplo. Em primeiro lugar, vamos definir um novo atributo na transação Flight com a finalidade de armazenar o preço de cada voo. Assim, definimos o atributo Flight Price. E criamos o domínio Price. Gravamos. Agora, definimos outro atributo novo na mesma transação para armazenar o desconto que tem cada voo. O chamamos Flight Discount Percentage. E seu tipo de dado será um domínio também chamado percentagem que vamos definir agora. Será numérico de comprimento 3. E por último, vamos definir outro atributo mais de nome Flight Final Price. Baseado pelo domínio Price, com o objetivo, agora sim, de definir esse atributo como uma fórmula global. Para isso, na coluna Fórmula deste atributo, vamos definir o cálculo necessário para que se execute sempre e disponha nesse atributo o preço atual do voo. Ou seja, do preço com desconto a Flight Price, o percentual de desconto armazenado em Flight Discount Percentage. Assim que nesta coluna Fórmula, vamos escrever o cálculo correspondente. Agora pressionamos F5, que grava automaticamente todos os registros pendentes e vemos o que se sucede. Vemos que na tabela física Flight estão criando só 2 campos, apesar de termos definido 3 atributos novos na estrutura da transação. Por ter uma definição na coluna Fórmula, esse atributo não se adiciona na tabela física. Com o atributo definido na base de conhecimento com uma fórmula associada, GeneXus sabe calcular o seu valor, e em todo objeto no qual esse atributo está presente, se efetuará o cálculo e mostrará o resultado. Reorganizamos. E vemos a aplicação em execução. Executamos a transação Flight, consultamos o novo número 11 e vemos desta forma os 3 novos atributos que definimos. O preço do voo habilitado para que o ingressemos, o percentual de desconto habilitado também para que o ingressemos e o preço final desabilitado porque o atributo que definimos como fórmula e seu valor não ingressa, mas é calculado e exibido. Todo atributo que definimos como fórmula global será um dado de leitura e não será possível digitar o valor para ele. Isso é porque o atributo recebe o seu valor a partir do cálculo associado, o qual se executa cada vez que o atributo é usado.
Além disso, não há um campo na tabela física para armazenar o valor desse atributo, assim não tem sentido que seja editável. Vamos ingressar então um preço para este voo. Um percentual de desconto, vamos colocar 10%. E ao sair do campo, vemos que imediatamente se executa a fórmula mostrando o preço final do voo com desconto aplicado. Voltamos ao GeneXus. Temos definido assim um atributo fórmula global. Só os atributos podem ser definidos como fórmulas globais da forma que vimos, fazendo uso da coluna fórmula na transação. Algo importante a saber é que, embora o cálculo do exemplo temos envolvido só atributos da própria transação, é possível envolver também atributos da tabela estendida. Vamos ver. Vamos criar uma nova transação de nome Airline para registrar as companhias aéreas. Definimos Airline ID, Airline Name e Airline Discount Percentage para registrar o desconto que realiza a companhia aérea para todos os voos. Salvamos. E agora vamos à transação Flight para atribuir a cada voo a companhia aérea que opera. Agregamos então o atributo Airline ID, o qual tem um papel de chave estrangeira, e mudamos o valor de sua propriedade no label valor Yes, para que desta forma possamos não especificar nesta primeira etapa a companhia aérea do voo, já que ainda não temos companhias aéreas registradas. Mais adiante podemos voltar a mudar o valor desta propriedade no label a No para que seja obrigatório especificar a companhia aérea no momento de ingressar ou modificar um voo. Adicionamos também os atributos Airline Name e Airline Discount Percentage, para poder visualizar também esses dados no form. Agora vamos modificar a definição da nossa fórmula para que calcule o preço final do voo aplicando o desconto genérico da companhia aérea em vez de aplicar o desconto próprio do voo. E pressionamos F5. Vamos à proposta de criação da tabela física Airline com os 3 atributos que definimos e que na tabela Flight adiciona a chave estrangeira Airline ID. Procedemos então a reorganizar e a executar. Executamos a transação Airline e vamos ingressar uma companhia aérea de nome TAM com um desconto de 30%. Agora vamos atribuir esta companhia aérea a um voo. Assim que abrimos a transação Flight, nosso voo número 1, vamos associar-lhe a companhia aérea número 1. Vemos que calculou o novo preço final do voo, que é um atributo fórmula global, já que agora envolve a porcentagem de desconto da companhia aérea, que é um atributo da tabela estendida da tabela base Flight. Bem, algo que não dissemos ainda é que as fórmulas podem avaliar condições e que o resultado pode calcular diferentes formas, dependendo se aquelas condições são verdadeiras ou falsas. Vejamos isso. Vamos clicar neste botão para editar a fórmula e vamos definir que tenha em conta a porcentagem de desconto mais alto para calcular o preço final do voo e assim poder fazer o melhor desconto possível.
Com esta definição, se a companhia aérea tem um desconto mais alto para todos os seus voos, qual percentual de desconto que tem o voo em si, então consideramos para o cálculo desconto da companhia aérea. E em caso contrário, empregamos para o cálculo a porcentagem de desconto próprio do voo. Pressionamos F5. Executamos a transação Flight e o primeiro voo atribuímos que sua porcentagem de desconto seja maior que a porcentagem de desconto geral da companhia aérea. Por exemplo, vamos atribuir 50%. Vemos que o preço final do voo calculou então levando em conta um maior desconto. Voltamos ao GeneXus. Como vimos, as fórmulas podem conter várias linhas seguidas de if e conter ou não uma última linha com otherwise, no caso de não ter encontrado nenhuma das condições anteriores. Entretanto, neste exemplo, a forma de obter cada resultado foi mediante um cálculo. Também pode-se empregar funções aplicadas a atributos ou cálculos como round, para obter um resultado arredondado, ou month, para extrair o mês de uma data, etc. Inclusive, se pode chamar de um procedimento definido por nós que retorna um valor. Bem, veremos agora outro tipo de fórmula, chamadas fórmulas de agregação. Enquanto vamos explicá-las definindo exemplos de fórmulas globais, ou seja, os cálculos respectivos, vamos definir associados a atributos e, portanto, não vamos criar como campos físicos. O que explicamos vale também para ser atribuído em um outro contexto a uma variedade, por exemplo, ou localmente em determinada seção de um objeto. Isso veremos em outro vídeo. Bem, agora vamos criar um segundo nível na transação Flight. E colocamos como nome Seat. Tal como esse nome de nível descreve, vamos utilizar para registrar os assentos que oferece o voo. E vamos registrar para cada assento se for encontrado ao lado da janela ou no corredor, ou se está no meio destes. Logo, vamos querer conhecer sempre a quantidade de assentos que oferece o voo. Digitamos o ponto e completamos o nome do atributo Flight Seat ID. Criamos agora outro atributo mais, que vamos nomear Flight Seat Location. Que vai ser um caractere de 1. Agora vamos para o nodo Domains, para modificar uma propriedade do domínio Location que acabamos de criar. Nós colocamos a propriedade enumValues e vamos definir os 3 valores que podem tomar este domínio. Window, ou seja, janela, e o caractere que será armazenado, neste caso, será W. Middle, ou seja, ao meio, e o valor que se armazena neste caso será um M. Ou aisle, ou seja, corredor. E o valor que se armazena neste caso será um A. Pressionamos OK e observamos a forma da transação Flight. Vemos que adicionou uma grade para poder ingressar os assentos do voo, e para cada assento pode indicar a localização mesmo mediante um controle combo. Este combo oferece os valores Window, Middle ou aisle, que são os valores possíveis que temos definidos para o domínio do atributo Flight Seat Location. Antes de pressionar F5, observemos algo na definição do segundo nível. Se a chave composta de Flight ID mais Flight Seat ID para cada voo, não poderemos repetir os números de assentos.
Mas necessitamos poder completar que o número de assentos se repita, mais uma letra que varia, já que, em geral, os assentos se identificam um A, um B, etc. Então, vamos adicionar um novo atributo, Flight City Char. Seu tipo definimos de um domínio City Char. Que será um caractere de 1. E faremos que este atributo seja parte da chave para que possa registrar números iguais de assento com letra distinta. Vamos registrar que as letras possíveis sejam de A a F. E para isso, vamos editar o domínio CityChar que acabamos de criar. Nós colocamos sua propriedade enumValues e vamos definir os valores possíveis. Neste caso, coincidem os valores das descrições com os valores que armazenam. Pressionamos OK. Agora, a efeito de conhecer a capacidade de passageiros que o voo permite, vamos definir um novo atributo no primeiro nível e, em sua coluna Fórmula, indicaremos o cálculo para contar a quantidade de assentos que oferece o voo. Criamos, então, o atributo Flight Capacity e seu tipo de dado será numérico de 4. Agora, na coluna Fórmula, vamos escrever Count e, entre parênteses, um atributo secundário do segundo nível. Por exemplo, Flight City Location. E encerramos o parênteses. O atributo referenciado dentro dos parênteses da fórmula dá informação ao GeneXus da tabela navegar para realizar o cálculo. Logo, se o GeneXus detectar a relação entre a tabela que navegará e a tabela onde se encontra definido o atributo fórmula, somente terá apenas em conta para o cálculo os registros relacionados. Neste exemplo, observemos que Flight ID está presente tanto na tabela onde está definida a fórmula, como na tabela onde se vai navegar para realizar o cálculo da fórmula. E, portanto, será contado os assentos do voo em que estamos e não todos os assentos registrados na tabela navegada. Em caso de não encontrar relação, GeneXus realizará a operação tendo em conta todos os registros da tabela navegada. Vamos tentar este em execução, pressionamos F5. Vemos que vai criar uma tabela física Flight City associada ao segundo nível da transação Flight com os atributos e a chave que temos definido. E não vai modificar a estrutura da tabela Flight, dado que o atributo Flight Capacity não se criará fisicamente como esperávamos. Concordamos que podemos reorganizar. Executamos a transação Flight. Consultamos nosso voo número 1 e vamos registrar alguns assentos. 1A, janela. 1B no meio. 1C, corredor. 1D, janela. 1E no meio. 1F, corredor. Enquanto adicionamos os assentos, observamos que a conta dos assentos foi atualizada cada vez que vamos adicionando um assento ao voo. Vamos adicionar, por último, 2A, janela. E deixamos aqui. Voltamos ao GeneXus. Contamos também com outras fórmulas de agregação que realizam operações tendo em conta vários registros.
como, por exemplo, sum, média e outras. É possível também contar, somar ou mediar determinados registros que cumpram com certa condição explícita indicada por nós. Como exemplo, se queremos contar quantos assentos localizados do lado da janela tem um voo, a esta fórmula vamos adicionar dentro dos parênteses uma vírgula e a condição correspondente. Dado que o atributo Flight City Location é o domínio location e o mesmo tem definido 3 valores enumerados, a sintaxe para consultar o valor que é levado ao atributo é a seguinte: nome do domínio, ponto, e o nome associado ao valor que interessa filtrar, neste caso window. Pressionamos OK. Pressionamos F5. Executamos a transação Flight, o registro número 1, e vemos que a capacidade agora mostra a quantidade 3, que corresponde à quantidade de assentos localizados ao lado de uma janela, no qual coincide com os ingressos que fizemos na grade de assentos. Por último, devemos saber que, como toda fórmula global, as fórmulas de agregação também podem ter condições de disparo. É dizer que é possível agregá-las ao final da definição if com alguma avaliação específica para que a fórmula dispare se a condição for verdadeira. Para finalizar, enviamos as novas definições a GX Server.